Você está aqui comigo no canal Acervo de Memórias. E essa noite nós temos uma convidada muito especial, a minha querida amiga, pastora Mari Cavalheiro. Nós estamos mais uma vez aqui trazendo para você testemunhos que transformam vidas. Entrou a pastora Selma, a Mari também já está aqui com a gente. Boa noite a todos vocês. Eu quero agora entrar aqui já convidando a pastora Mari. Hoje meu Wi-Fi hoje não está muito atuante não, mas já nós vamos conseguir, em nome de Jesus, tudo vai funcionar. De repente a Mari me chama. Mari, será que você consegue me chamar aí para eu te aceitar? Isto. Nossa querida pastora Mari Carvalheiro, aqui o Acervo de Memórias, nós estamos com a Mari aqui, querida. Tudo bem, meu amor? Tudo bem, graça e paz. Tudo bem? Estou vendo aí a pastora Selma. Selma já está aqui conosco, ela é a primeirinha a entrar, sempre aqui nos apoiando no Acervo de Memórias. Entrou também a Kátia Berlanda, entrou aí, oi, minha querida, minha linda pastora Selma. Você tem uma audiência boa nessa noite, Mari. Nós estamos falando com o pessoal, nossos irmãos queridos no Japão, em Portugal, no Canadá, nos Estados Unidos e várias cidades no Brasil. Estamos aqui falando diretamente de Francisco Beltrão, Paraná, minha querida pastora Mari Cavalheiro. Como você está? Boa noite. Boa noite, eu também estou muito feliz de estar aqui participando. Estou vendo umas meninas lindas e umas filhas aí, a Kátia Berlana, que é lá de Medianeira. A Sara também entrou ali, a minha filha também entrou, meu irmão acabou de entrar. E é uma honra poder estar aqui, Célia. Nossa, é para mim uma coisa, privilégio estar aqui com vocês, sabendo que, sabe que é a primeira live que eu faço? Inclusive os meus amigos vão dizer assim, ah é, né? Então agora você está fazendo. Mas não pude resistir ao seu convite de poder contar um pouco do meu testemunho. E para mim é uma honra estar aqui podendo falar um pouco desse amor tão extraordinário de Deus na nossa vida. Estamos aqui para cooperar. Amém. Então, você está dando para nós a honra de ser a primeira vez aqui, né? Falando lá, trazendo para vários continentes, para muitas pessoas, a seu testemunho, a sua história de vida. Entrou também o Oswaldo Siqueira, meus cumprimentos, Oswaldo, você é bem-vindo. E eu quero dizer a vocês todos que divulguem essa live, que usem essa live como um instrumento para você estar levando esse testemunho para seus amigos, para sua família. Chame seus Amém. amigos, sua família agora para estar conosco, ouvindo a pastora Marilene. Minha querida amiga Mari, também está entrando Valdeci, Aline. Deve ser gente aí da sua igreja, né, Mari? É, Bastante Aline gente. Valdecir, olha aí, Giovanni! Beijão, Giovanni! Giovanni. Júlia entrou também, a querida Júlia. Então, Mari, Olha, boa olha uma noite, a filha ali palavra é falando ali, ó. sua. Gostaria que você já quer cumprimentar a sua audiência aí. Fica à vontade, viu? Que já vou começar uma série de perguntas para você responder para a gente. Que coisa Mari, boa, né? A gente vê ali os filhos aí, meu Mari, irmão, nós a Kátia, uma amiga, uma filha que Deus colocou na nossa vida. E me sinto bem mãe dela mesmo, espiritual, porque a conheci em um lugar, em um ambiente do qual ela apenas passou em Francisco Beltrão. E nós, e para mim, pastora, é uma honra de Deus poder hoje estar
contando um pouco do que Deus já fez na nossa vida e do que Ele está fazendo, vivendo promessas de Deus e poder compartilhar hoje de um testemunho daquele que começou a obra na nossa vida, está aperfeiçoando, né? Até o dia de Jesus. E tenho certeza que, como você falou, a promessa de Deus, né, de ter falado para nós, a voz, testemunha, chegar em outras nações, e hoje está aí. Você falou que tem outras pessoas que estão assistindo. Então, Deus cumprindo uma promessa na nossa vida. Uma alegria imensa, um prazer ter conhecido, ter conhecido o pastor Jaza, e foi tudo através do nosso psicólogo que está aí assistindo, Giovanni, né? Então, é uma alegria poder estar aqui com vocês hoje e espero poder repartir um pouco daquilo que Deus já fez na nossa vida, edificando a vida de muitas pessoas, né? Estamos aí para responder e falar um pouquinho do muito que Deus ministrou no nosso coração. E qualquer coisa, gente, é a primeira vez que eu estou fazendo essa live. Então, tudo que começou a obra Então, como eu digo, aperfeiçoar na nossa vida. Um beijo no coração de todo mundo. obrigada. Ó, a Júlia É Rebeca como aí, ó, fãzona aí, ó. A é, Júlia Rebeca, ela só não tá aqui porque ela tá no ensaio lá na igreja, mas nós estamos aqui e ela deixou um beijo para ti, pastora. Alô, muito obrigada, retribuindo aí. Mil beijos a todos. Mas a nossa live aqui é muito tranquila. Eu sempre falo com o pessoal. É como se a gente estivesse batendo papo na pizzaria e trocando uma ideia, nada além disso, para ficar bem à vontade, bem tranquilo, bem. Amém, amém, amém. Eu tô com Então, pouco som aqui, pastora, eu vou tentar arrumar aqui um pouquinho, tá? Eu também, vou de vez em ajustar quando aqui um pode pouco. ter uma Acho que agora vai falhadinha. ficar melhor. Acho que agora vai ficar melhor. Ficou melhor. Será que tá todo mundo ouvindo a gente aí? Eu estou te ouvindo bem. Eu acho que vocês estão ouvindo bem aí. Pode dar um retorno aí para a gente? Acho que sim. Se não tivesse bem, o pessoal alguém já teria dito. Então, Mari, então eu vou começar com as perguntas que eu quero saber sobre você, tá? Tá, Primeiro eu quero saber, você é daqui do Paraná mesmo, né? Você é sou, paranaense. sou paranaense. Paranaense do pé vermelho, não é pé roxo, não sei, mas é nascida aqui na região mesmo, no interior. Há poucos dias eu falei, sou registrada em Salgado Filho, mas nascida aqui no Paraná, que é pertinho aqui do Beltrão, né? Filha de sitiantes do interior. É, fui embora da cidade muito nova, voltei há 15 anos atrás, né, para atender a obra já quando eu vim para cá. E em 2007 nós íamos embora para Francisco Beltrão, atendendo um chamado missionário. E estamos aqui agora apacentando, né, pelas grandes misericórdias de Deus. Amém. Mari, então deixa eu te perguntar, você é lá evangélico, como é que era a sua vida antes de você começar a caminhar com Deus? O que você quiser falar, é claro, né? Não, com certeza. É um dos meus testemunhos, né, que a minha família, a minha conversão veio por causa da família, né? A minha mãe e os meus pais realmente não tiveram uma educação cristã, não cresceram num ambiente agradável com Deus. E os meus pais se divorciaram, eu tinha 8 anos de idade, e foi quando a minha mãe foi embora, né? Então nós passamos por alguns momentos assim, eu 8 anos, minha irmã tinha 10, meu irmão tinha 13, e nesse período a minha mãe foi embora. E ela teve um encontro com Deus, né? Um encontro muito forte com Deus, porque quando ela foi tentar encontrar sua vida na cidade de Toledo, que foi onde eu me converti, onde eu conheci Jesus, a minha mãe teve um encontro com Deus. E esse encontro com Deus foi um encontro muito forte, porque foi no dia que ela pensou em tirar a vida dela, né? Então, no dia que ela pensou em tirar a vida dela, no ano de 89, ela encontrou uma igreja aberta. É a igreja que eu me converti na cidade de Toledo, a igreja do Evangelho Quadrangular. Hoje é o reverendo Leandro que está lá, ainda está lá. E no ano de 90, Deus fez uma grande obra na vida da minha mãe. E ela batizou,
E ela começou a caminhada dela com Jesus e ela começou a entender que ela precisava apresentar Jesus para nós, né? E quando a minha mãe conheceu a Jesus, ela começou a orar pedindo a Deus, porque nós tínhamos ficado com o pai e o pai, né, não tinha uma religião, né? Minha família era muito assim, como dizem aqui na região, né? Era do saravá, era da coisa maligna mesmo, né? E as lembranças que eu tinha, assim mesmo, era de uma família totalmente destruída pelas obras do diabo, né? Minha avó, meu pai viviam muito, né? Em lugares aí que de difícil convivência. E eles levavam a gente junto, né? Para os centros, levavam a gente para as macumba, levava a gente para comprar as coisas para oferecer em terreiro. E eu, muito nova, né? Fui junto com a minha avó. Então, eu com 11 anos de idade, junto com a minha avó, dos 8 aos 11 anos, eu me envolvi muito com o ocultismo, né? Muito, muito. E só que nesse período de tempo, a minha mãe estava lá em Toledo, orando para que Deus me restaurasse, que Deus resgatasse a família dela, que Deus resgatasse os seus filhos. E depois de 4 anos, ela veio nos visitar, já convertida, já salva, já conhecendo o Evangelho. E eu fui visitar ela, né, na cidade de Toledo, e foi onde aconteceu a minha conversão no ano de 91. No ano de 91 foi a minha conversão. Então já se passaram aí 30 anos. Eu estava bem jovem, mas estava assim, totalmente possuída por espírito maligno, demônio mesmo, né? E quando eu cheguei na cidade de Toledo, eles me levaram na igreja e foi onde eu fui liberta de todas as obras do maligno, de toda a influência demoníaca que havia sobre a minha vida. E eu aceitei a Jesus como meu Senhor, como meu Salvador, entreguei a minha vida e Deus fez uma grande obra, uma grande obra. Deus foi maravilhoso, Deus foi maravilhoso. Então, de lá para cá, nós estamos no processo, né? No processo de santificação, num processo de que aquele que começou a obra na nossa vida vai aperfeiçoar até o dia de Jesus Cristo voltar. E a gente entende hoje que realmente não é da noite para o dia. Os demônios foram expulsos e nunca mais voltaram da minha vida. Mas o processo continua e vai continuar até o dia de Jesus Cristo voltar. E isso nos faz bem, entender que Deus começa, que Deus realiza, que Deus faz coisas maravilhosas. E eu acredito assim que nós, como cristãos, devemos entender muito isso, né? Que Deus vai colocar pessoas na nossa vida. Eu tenho uma alegria imensa de Deus ter colocado a pastora Célia na minha vida, pessoas que caminharam comigo, pessoas que seguraram na minha mão, que me ajudaram, que me discipularam. A minha discipuladora, quem me conduziu a Jesus foi a minha mãe, mas quem me discipulou foi uma senhora analfabeta. Eu fui morar de frente à casa da dona da irmã Nelly, uma senhora que não tinha leitura, mas a gente chegava na casa dela e ela tinha uma caneca, e dentro dessa caneca tinha versículos bíblicos. Então, como ela não sabia ler, ela pegava aquela caneca e passava e a gente tirava o versículo. E quando a gente tirava o versículo, ela dizia leia. E quando a gente lia aquela palavra, ela ministrava, discipulava a gente e foi minha discipuladora, uma senhora que tinha de Deus assim uma mente e um coração extraordinário. E eu louvo a Deus pela vida dela. Então Deus pega pessoas e coloca na nossa vida para nos cuidar, para nos discipular, para nos mostrar o caminho. E se você chegasse na casa dela e ela te oferecesse um café, uma água, através daquela água, daquele café, se ela te oferecesse uma coisa para comer, ela era assim, pregava para você por parábolas, porque assim que Jesus fazia, porque era assim que Jesus fazia. E ela foi a minha discipuladora de oração, né? A gente chegava na casa dela e ela fazia a gente orar 2 horas, 1 hora de joelho, e aquilo para mim era muito difícil, né? Eu não tinha o que falar, mas foi ali que eu aprendi a falar com Deus, né? Muitas vezes eu nem sabia porque que eu estava tanto tempo ali de joelho, mas foram ministração no meu coração e o ensino de Deus na minha vida que eu precisava daquilo, eu precisava muito.
E depois disso, Deus foi colocando meus pastores, meus líderes, né? Eu tenho um líder para mim, que ele foi um pai, assim, extraordinário, que ele ainda está na cidade de Toledo, não sei se ele está assistindo, né, agora essa live. Pastor Leandro também, né? Meu primeiro pastor foi pastor Leandro, meu segundo pastor foi pastor Leandro, Marcelo de Brito, e a irmã Cleide, esposa dele, que eles me conduziram, assim, ao ministério, né? A entender que eu tinha um chamado de Deus. E eu agradeço a Deus pela vida deles de uma forma, assim, extraordinária. E hoje, né, meu pastor, acho que meu pastor também está assistindo aí, que é o pastor Idemar, né? Que tem sido uma bênção de Deus, que tem nos dado a oportunidade de trabalhar na obra de Deus, compreende o nosso chamado, compreende o que Deus tem na nossa vida. E eu sempre digo assim, sempre alguém que está ao seu lado precisa conhecer o seu chamado para poder compreender o trabalhar de Deus na tua vida. Então eu louvo a Deus, estou vendo ali bastante gente aqui da igreja aqui assistindo. Então a gente sabe que Deus começou a obra e vai completar. Fala aí, minha pastora. Nossa, Mari, que forte, né? Sua história, Mari, muito forte. Eu tô aqui, nossa, E até. tem bastante detalhes, pastor, assim, que a minha família não conhecia, né, o Evangelho, não conhecia a Cristo, então eles de alguma forma eles nos levavam para lugares assim para tirar o tormento da nossa vida e acabavam nos envolvendo ainda mais com o ocultismo, né? E a minha libertação foi muito forte, né? Eu havia sido batizada em centro de terreiro, né? Eu com 6, 7 anos, minha avó já tinha me batizado no centro de terreiro. Então, assim, eu nunca falo muito sobre essas coisas porque não dou muita ênfase, assim, né? As coisas que passaram, mas é um testemunho muito forte, muito forte. Eu era terrivelmente atormentada. Então, assim, o dia que eu conheci a Jesus e fui liberta, eu via demônio dia e noite, tinha experiências terríveis com as trevas, né? Então, para mim, ter conhecido a Jesus foi algo extraordinário, que eu vou servir a Deus o resto da minha vida, porque essa paz que Ele deu para mim, Ele tirou eu do tormento. Então, quando você fala para alguém que você era violentamente atormentada, e que hoje, às vezes, eu meio que extravaso assim na adoração e servindo a Deus nessa intensidade que eu tenho, mas é que intensamente Satanás me atormentou. Então, quando eu conheci a Jesus, eu fui liberta. Então, essa paz que excede o nosso entendimento, não tem como a gente comparar ela. Não tem nada nesse mundo, nada, 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 nada. Por isso que às vezes quando eu olho para o Salmo 51, que Davi parece que ele diz assim, né, nesse salmo, que ele diz assim, Senhor, não retires de mim o teu espírito, que eu não saberei viver sem ele. Então, assim, quem um dia já foi terrivelmente atormentado e conhece essa graça, a gente não vive mais. Não vive mais longe de Deus, não vive mais longe da presença de Deus, porque ele é tudo, né? É tudo, tudo algo extraordinário, assim, que não tem como explicar. Acho que se Deus tem algo no céu que é ainda mais extraordinário, meu Deus. Ó, eu É. tenho aqui, ó, meu irmão, ó. Meu irmão mais novo, nós estamos em 6 irmãos, né? E o meu irmão mais novo tá aqui escrevendo, assim, uma história linda escrita pelo dedo de Deus. Então, esse meu irmão mais novo, ele é o caçula, e ele diz assim para mim, mama, escreve um livro, escreve a tua história, escreve tudo que você já passou. Vou deixar ele escrever uma hora dessa. É que tem muito detalhe da nossa vida, assim, que até nesses últimos dias eu tenho ministrado sobre conhecimento, dar um acesso, e esse acesso nos coloca na mente coisas extraordinárias da Bíblia. E eu lembro muito forte, assim, de coisas, assim, que Deus fez na minha vida, que Deus fez coisas extraordinárias. A minha mente foi transformada e preciso que cada dia seja renovada. E quando a gente tem esse acesso às escrituras e à palavra de Deus, a gente não consegue mais ser o mesmo, não consegue mais viver da mesma maneira, porque você sabe quem é Deus na sua vida. E tudo isso que aconteceu na minha vida, então eu disse no altar domingo, só quem pode dizer algo para mim e de mim é quem vive comigo. É quem já comeu 20 quilos de sal comigo. É quem já comeu sal o suficiente para dizer se eu sou realmente essa pessoa aqui ou se eu não sou. Eu disse assim, os meus 2 filhos estão aqui, o Júnior de 25, a Julia de 15. Eu falei, meus irmãos me conhecem, então quem pode dizer se eu sou,
se realmente eu vivo essa dimensão de Deus na minha vida, do jeito que eu sou, a igreja, os amigos, alguns me conhecem, né? E às vezes eu tenho que me dar uma controlada, assim, pastora, porque eu sou bem isso aqui. E às vezes as pessoas me Deus, mas é a pastora. Aí eu falei, sou a pastora, sou isso aqui, sou desse jeito. Então minha família sabe que eu sou muito apaixonada, eu respiro Deus nessa terra e não saberia viver sem Ele, né? Então, porque a minha transformação foi muito grande, muito, muito, muito grande. Então hoje eu respiro alívio, porque eu conheci o alívio que Deus me deu. Pastora Marilene Cavalheiro, você que está entrando agora, é ela que está hoje dando essa live aqui no Acervo de Memórias. E eu quero aproveitar e dizer para os seus ouvintes, o pessoal que está entrando pela primeira vez aqui no MCEL, no Instagram e também no YouTube, Acervo de Memórias, que vai entrar amanhã a sua entrevista. Tudo bem. Quero convidar vocês a seguirem aqui no Instagram e também se inscreverem lá no YouTube, porque o Acervo de Memórias é o canal que Deus nos deu agora na pandemia para a gente não parar de falar nele, não parar de testemunhar. E antes eu ia na casa das pessoas, falava com as pessoas na rua, e agora com a pandemia ele deu essa visão e nós estamos em 5 continentes, em vários países, e, e muitas pessoas estão usando esse canal para levar os testemunhos a outros a receberem essa graça maravilhosa. E o que você está falando, entrou aí a Dal também, lá de São José dos Campos, um grande beijo para você, para todos vocês que estão entrando agora também. E a pastora Marilene Cavalheiro, minha amiga querida, parece que no nosso país a gente tem essa cultura, né? E é impressionante como a sua vida tem detalhes muito similares com a minha vida, com a vida da minha irmã, a pastora Selma. E essa semana ela estava dizendo justamente isso. Ela estava fazendo uma sopinha lá para a gente e ela falando: minha irmã, eu era atormentada por Satanás. E alguém começou a cantar uma música, ela não cante essa música. Essa música, ela me torturava. Eu era torturada pelo diabo, eu era machucada, magoada, o tempo todo oprimida. É exatamente como você está contando. Minha mãe também ficou longe da gente tanto tempo, e foi ela também que se converteu e veio trazer Cristo para mim. Com a pastora Selma, elas já estavam juntas, se converteram juntas, né? Mas esse detalhe eu tenho igualzinho a você, foi minha mãe que trouxe o testemunho, e eu tinha, eu acho que mais de 3 anos que eu não a via. E é incrível como é, eu quero que você que está nos ouvindo hoje entenda. Se você tem pontos na sua vida de mágoa, de tormento, de falta de paz na sua vida. Olha, a pastora Mari aí contando para a gente que ela teve paz, que ela foi liberta através de Jesus Cristo, e é assim que eu fui, é assim que muitas pessoas que estão conosco em nossa volta, não só no Brasil, mas em outros lugares no mundo também têm conhecido esse Deus maravilhoso que morreu para nos salvar. Silvana entrou, entrou mais gente aqui, bem-vindos, divulguem essa entrevista, sigam o M. Selvas aqui, Acervo de Memórias, e venha você também nos dar a sua entrevista. Pastora Marilene Cavalheiro, é com você a pergunta sobre: mas que amor é esse que você tem, que você divide, que você troca com esse Deus que viveu, morreu, ressuscitou e te libertou? Me explica isso direitinho. Esta semana, né, no domingo, eu ministrei uma palavra que as pessoas nos perguntam, né? Mas, pastora, parece assim que tem os níveis, né? De você
conhecer essa boa, perfeita, essa agradável vontade de Deus. E na realidade, eu desde que me converti, quando eu me converti a Deus, eu realmente assim senti esse alívio, né? Esse alívio de ter sido liberta. Mas aí veio a questão de perdão que eu não conseguia compreender o abandono. Eu tinha uma dificuldade em entender o abandono da minha mãe, né? Ela ter ido embora. E então isso para mim foi difícil para mim se relacionar com Deus. Foi difícil para mim entender o tamanho do amor de Deus, porque até então eu conheci o perdão dos pecados, a libertação dos demônios que me oprimiam, me atormentavam, mas eu tinha uma dificuldade enorme de me relacionar com minha mãe. E quando eu estava na igreja já há muito tempo, foi uma manhã, olha aí a gatinha, foi numa manhã que eu estava ouvindo uma mensagem. O pregador estava lá pregando, na época era o pastor Cláudio Gama, né? Um pregador muito usado por Deus. E ele disse assim: aqui nessa manhã eu não posso continuar pregando em congressos sem antes fazer o que Deus está mandando. E até então eu tinha me entregado para Jesus, eu tinha pedido perdão dos meus pecados, mas eu não conseguia me relacionar com a minha mãe. Congregando na mesma igreja, morando na mesma casa, e eu a culpava por todos os danos que haviam acontecido na nossa vida, né? Todas as dores, todas as situações que nós passamos devido tudo que estava acontecendo com nós. Então, eu mesmo na igreja, eu ia lá, cantava, adorava Deus, mas eu tinha uma mágoa no meu coração muito forte. E eu não conseguia me relacionar com a minha mãe. Eu pensava assim, eu nunca vou casar, eu nunca vou ser mãe, eu nunca vou constituir família, eu não quero ser mãe nunca. Porque as dores que nos causaram, eu não vou causar em ninguém. E aconteceu que nessa manhã esse pregador falou assim: eu não posso continuar pregando sem fazer o que Deus está mandando. Era justamente um evento de mulheres, né? E a minha mãe estava lá na igreja e eu estava aqui, né? De frente ao altar, sentada. E ele disse: tem uma filha e você precisa hoje deixar Deus curar o teu coração. Porque Deus não tem como usar você, fazer a obra de Deus que Ele tem através de você, enquanto você não perdoar a tua mãe. Eu queria sufocar o choro, eu queria na hora assim, não é comigo isso, não, tem muita gente, tinha mais de 2.000 pessoas naquele congresso, naquela igreja enorme, e eu dizia assim, não é comigo, é outra filha, mas a gente sabe quando que era Deus, quando é Deus falando com a gente. E eu naquele momento, pastora Célia, eu fechei os meus olhos, mas aí o choro, o Espírito Santo pegou e me pegou mesmo assim, e falou: levante-se, vá até tua mãe, abraça e perdoa ela de todo o coração. E quando eu vi, eu já estava de pé, só que eu não fui até minha mãe, a minha mãe veio até mim. Né? Ela veio até mim, ela já tinha pedido perdão para nós, para os filhos, de tudo que tinha acontecido, mas os anos tinham passado e eu a culpava de muita coisa. E nisso a minha mãe veio e me abraçou e nesse dia eu conheci o amor. Nesse dia eu entendi, né, que havia tido um perdão, de que Deus me amava tanto que tudo que tinha passado, né? Que eu precisava perdoar minha mãe para entender a dimensão do amor de Deus, né? E naquele momento eu fui invadida por um amor de Deus tão grande que me curou, né? Me restaurou, me curou de uma maneira assim extraordinária. E às vezes os meus filhos falam para mim, a minha filha fala quase todo dia: mãe, você é a melhor mãe do mundo, né? Ela tá aí assistindo, ela tá online, então assim, essa cura, quando eu recebi de Deus e também liberei o perdão para minha mãe e ela também, eu deixei realmente Deus me curar. E nessa cura eu comecei a conhecer o amor de Deus, né? E eu comecei a realmente a conhecer o amor de Deus
através daquele perdão, através da minha libertação agora das emoções, porque até então o meu espírito estava liberto, porque eu havia voltado para Deus, me voltado para Deus, servindo a Deus, mas as minhas emoções eram massacradas por falta do perdão e por falta desse amor que eu achava que minha mãe não tinha por mim. Então, quando eu recebi aquele abraço e ela veio na minha direção e ela me pediu perdão, né? Eu também pedi perdão a ela. Eu comecei a sentir um amor sendo derramado na minha alma, um amor que não era meu, que não era da minha mãe, que era de Deus, que era do céu. E eu comecei a ver as pessoas aí com esse amor, né? Então, eu me interesso muito, 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 né? Sou fã de Thiago Brunet. Olha essa pastora, não sei se posso julgar, mas olha só, especialista em pessoas. Então, assim, é um livro que eu gosto muito, assim, né, dessa área da psicologia pastoral, psicobíblica, de cura mesmo, porque às vezes as pessoas vêm para o evangelho e essas pessoas entram na igreja, entregam os pecados, entregam a sua vida, mas áreas da vida delas elas não entregam e não deixam ser curadas, e ficam pegando o passado e ficam lembrando das dores, e eu digo que elas vão usando seus mecanismos de defesa para se blindarem de qualquer outra situação e não deixam Deus curar elas. Porque quando a gente deixa ser curado, a gente vai curar pessoas. Porque às vezes a gente está sangrando em cima de pessoas que não nos cortaram, que não nos feriram, porque a gente não foi curado. Então, quando eu entendi o processo do amor de Deus na minha vida, eu disse, Deus, eu tô aqui, né? Aí você começa a ver um Deus extraordinário, que eu falei para a igreja domingo assim, eu falei assim, sabe? Muita gente pergunta assim, e esse amor, e esse amor, e esse amor, e eu amo o que eu faço, né? Então eu amo assim, quem está assistindo a igreja, eu amo servir. Eu amo porque eu descobri que o segredo da alegria, da felicidade, Jesus falou para os discípulos, ó, na noite que estava lavando os pés lá dos discípulos, eles diziam assim, ó, esse aqui é o caminho da alegria. Se vocês servirem, vocês vão sentir alegria. Então, servir o ministério, servir pessoas, servir o reino de Deus, entender que o amor de Deus é tão extraordinário, que eu falei assim, gente, Gênesis estava dizendo assim, ó lá, que Deus olha e fala assim para o Filho, para o Espírito, façamos ao homem a nossa imagem e semelhança. E eu comecei a viajar, pastora, eu comecei a viajar e dizer assim, gente, a gente carrega dentro de nós um pouco de Deus, um pouco do Filho, um pouco do Espírito Santo. E eu falei assim, Deus, eu tenho um pouquinho de Ti, eu tenho um pouquinho do Filho, eu tenho do Espírito Santo. Então Deus pega a gente e fala assim, olha, a minha obra é vocês. E a gente carrega o céu dentro de nós, a gente carrega o céu dentro de nós. Então eu falei assim, gente, porque o amor de Deus, né? João 3,16, amou o mundo de tal maneira. Então ele mostra, prova o seu amor. Aí ele diz assim, mas viu, tá completado, eu vou enviar o meu filho. Vai, Jesus, e faz a completa salvação. Aí Jesus vem e fala assim, agora tá completado, já paguei a dívida de vocês, agora já resgatei vocês, agora eu vou e não vou deixar vocês órfãos, vou mandar o Espírito Santo. Aí vem o Espírito Santo, e daí a gente começa a ter essa obra do Espírito Santo, né? De demonstrar esse amor, de convencimento, e nos convencer do amor de Deus, do juízo, do pecado, da justiça, mas o trabalho dele nesse momento aqui é mudar a gente para ser melhor, né? Então, para mim, esse versículo que a gente conversou sobre Filipenses 1,6 é aquele que em vós começou a boa obra, vai aperfeiçoar. E olha, gente, que eu preciso ser aperfeiçoada, eu preciso ser ajustada. Então, quando eu mergulho aqui nessas coisas da Bíblia, dos livros, né? Eu falo assim, meu Deus, que amor é esse? Tão extraordinário. Que amor é esse que Deus provou? Pegou tudo que tinha no céu, Pai, Filho e Espírito Santo, assim, vai lá e mostra para essa humanidade meu amor, né? Então, assim, o amor de Deus nos constrange, nos constrange. É um amor que você, dizemos assim, eu fui liberta, eu olho para pessoas e alguém fala assim, ah, esse aí não tem mais jeito, esse aí não tem mais jeito, esse aí não tem mais jeito. Eu falo assim, gente, vamos acreditar até o fim que Deus muda, que Deus transforma, mas eu tenho uma certeza, que Paulo disse, que o efetuar e o agir de Deus é no querer do homem. Então a pessoa tem que querer se ajudar, tem que querer deixar ser ajudado, porque aí ele consegue viver o extraordinário de Deus aqui na Terra, né?
É um amor que invade a nossa alma. Às vezes eu saio na rua, essa semana eu saí na rua e eu precisava resolver uma questão no celular. Fiquei 13 horas sem dados móveis. E eu falo assim, gente, eu penso em todo lugar que eu vou, Deus tem alguma coisa para me fazer lá. E nós chegamos na operadora de celular e uma menina começou a nos atender e daqui a pouco trocou o horário dela e ela mandou outra pessoa nos atender. E eu fiquei olhando, mas Jesus, não deu tempo de eu convidar ela para ir na igreja, não deu tempo de eu falar nada que Jesus amava ela. Mas é que o alvo de Deus era outra pessoa, né? Quando ele pediu o meu endereço, eu falei, meu Deus, menino do céu, eu me mudei, não sei onde eu moro. Eu falei, eu esqueci o endereço de onde eu moro, mas eu posso te dar o endereço da igreja? Aí ele olhou pra mim e falou, igreja? De que igreja você é? Eu falei assim, nós somos da igreja comunidade. Puxa vida, eu tô aqui há 2 meses procurando uma igreja. Quem sabe ele tá assistindo aí o Kleber Busato. E aí eu falei, Kleber, então vamos na igreja domingo, né? E ministramos ali a palavra, convidamos ele no domingo, ele estava aqui. E daqui a pouco, uma noite nós saímos ali, fomos encher o pneu da bicicleta, o menino encheu o pneu da bicicleta. Eu falei, menino de Deus, Jesus te ama. Ó, tá vendo aquele prédio ali? Ó, tem culto lá, sabe? Então, assim, é um amor que a gente recebeu, que a gente pensa assim, eu preciso passar isso, eu preciso que as pessoas conheçam esse amor. Então, é algo que invade a nossa alma, né? Invade a nossa alma. E é um amor que excede todo o nosso entendimento. Eu deixava você falar, pastora. Senão eu não paro. O pessoal que está entrando, bem-vindos todos. Ricardo, meu amigo, meu queridão aqui também. Saudade de você, Ricardo. E também reiterar isso, sabe, pastora Mari? Primeiro, eu quero te falar mais uma vez que é tão bom estar perto de você. É tão bom, sabe? É tão gostoso, é uma bênção para mim tão grande, porque a sua presença me alimenta, a sua presença me enriquece, Obrigada. sabe? A sua presença, as suas palavras me edificam. Então, eu sou muito feliz mesmo por ser sua amiga, por ter você perto de mim. Amanhã eu vou passar aí, que eu vou encontrar o Giovanni. Eu quero te dar um abraço, apertar você, de ver você pertinho. Eu quero sempre ter você muito pertinho de mim, viu? Tá bom, eu também quero, Célia, também. É um privilégio estar aqui com você, viu? Eu tenho falado pro Giovanni, né? É isso aí, pastora Selma. Ai, ai. Eu gosto muito daquela frase do Rodolfo Abrantes, né? Eu vivo falando na frase do Rodolfo Abrantes, que ele, quando se converteu, Deus tirou ele do meio de tudo e falou para ele assim: Deus, me apresenta teus amigos. E Deus tem me apresentado em pessoas maravilhosas. Eu tô pregando já há um mês, vai dar um mês agora, pastora, e eu vou fechar o mês pregando sobre conhecimento abre sua mente, e o comportamento te dá acesso a pessoas extraordinárias. Eu tô vendo um monte de gente extraordinária, sua vida, os filhos aqui do ministério, pastores. Então, para mim, às vezes eu falo assim, Deus, às vezes eu tenho umas dificuldades em administrar todas as pessoas à minha volta, porque são muito, muito abençoados. Então, eu louvo a Deus mesmo. É um acesso de Deus mesmo que Deus tem dado na nossa vida com pessoas extraordinárias. Amo você também, pastora. Um beijo. Mari, deixa então, posso chamar só de Mari, né? Todo Pode. mundo sabe que é a pastora Viu? Mari. Tá quase terminando, né? Não, ainda temos ainda bem uns 15 minutinhos, dá para falar bastante. O que eu queria que você falasse para a gente é sobre o seguinte: quando a gente tem esse vínculo e essa ligação com o nosso Criador, e está conectado com Ele, deixando Ele transformar nosso caráter, nossa vida, nossa história, nós dizemos que nós temos uma vida com propósito, né? Uma vida com propósito. Quem não está vinculado a Deus tem uma vida com propósito? E quem está, como é isso? Uma vida com propósito? Aprofunda isso para a gente. Olha só que interessante, né? Eu gosto muito, muito, muito dos livros, né, do Pastor Rick. Esse aqui é o último, um dos Igreja com Propósito, né? E eu tenho mergulhado
madrugadas e noites e dias. Eu gosto mais de ler. Se eu pudesse não dormir, ficar só lendo, eu ficava. Eu gosto muito de ler. E ele fala muito sobre uma vida de propósito. Eu não consigo hoje olhar para uma igreja de Cristo, uma igreja que vem, que frequenta, e que eles vêm passear numa igreja. Ou cumprir um domingo a mais na igreja. Porque eu não acredito que depois que você tem um encontro com Jesus, que você consiga ser a mesma pessoa. Eu acredito assim que nunca mais nós seremos a mesma pessoa. Eu até falo assim, gente, João 10:10, o ladrão veio para roubar, matar, destruir, mas Jesus Cristo veio para te dar vida e vida com abundância. Então quem tinha que vir para te ajudar, já veio. Mas essa vida depois de se encontrar com Cristo, né? Eu estou vendo aqui a Thaís, né? A Thaís é a esposa de um menino que se converteu. A Sara, a Thaís, são todos pessoas que se converteram nesse processo, né? Da comunidade, que vai completar 5 anos. E são pessoas, assim, apaixonadas por Deus, né? Muito apaixonadas pela palavra, em tudo que fazem muito com zelo, com uma vida muito de propósito. Tudo que eles fazem é com um grande propósito. Parece que a igreja, assim, fica mais ou menos assim, a cara dos líderes, né? Nosso pastor também, pastor Demar, é uma vida de propósito em servir a Deus, em servir o reino, em fazer para Deus. Os demais que estão conosco são da mesma forma. Eu vejo, assim, que cada um parece que não consegue ficar sem trazer o outro para conhecer a Deus. E realmente dizer assim, não, eu não estou aqui de passagem. Eu não estou aqui por estar. Há uma missão, há um chamado, uma vida que você se coloca à disposição de Deus. Assim, alguém precisa de mim. Se eu conhecia Deus, há um propósito na minha caminhada. Se eu estou acordado, se eu estou respirando. Por quê? Eu vejo assim, pastora Célia, eu sou uma sobrevivente, né? Eu passei por algumas vezes na UTI. Em 2010 eu tive o choque hipovolêmico com parada cardíaca. Então eu fui lá no Vale da Sombra da Morte e entendi definitivamente que enquanto não chegar o seu dia, que está escrito, determinado no livro da vida, a gente não parte dessa terra, porque Deus determinou esse tempo de vida para nós e há um propósito na nossa vida. Então eu falo que eu vivo o extra de Deus na terra. Pastor, eu vivo isso depois de um acidente de moto, depois de um acidente de carro, depois de um choque hipovolêmico com parada cardíaca. Então eu digo assim, eu estou num extra. Então eu sei que há um grande propósito de Deus na minha vida, como na sua que está assistindo, como na sua que vai ver essa live, porque nós estamos aqui para trabalhar, voltar para casa, viver com algumas pessoas. Gente, isso é bom, isso é maravilhoso. Concluir uma faculdade, comprar, adquirir, ser uma pessoa bem resolvida. Ou quem sabe você está assistindo dizendo assim, mas peraí, pastora, a minha história é diferente. Gente, quando a gente começa a entender que o projeto de Deus com a humanidade, né? Que ele não poupou o que ele tinha de precioso, seu único filho, manda para a terra para cumprir uma missão, para um Deus que permite o seu filho entrar no ventre de uma mulher, né? E conhecer como foi gerado, como ele nasceu, os projetos, tudo. Eu falo assim, Deus, tu é muito extraordinário. Então, assim, eu não fui achada por Deus, as pessoas que estão aí, não foram achadas de Deus para simplesmente viver e só sentir uma paz do coração por terem sido salvas, achadas, restauradas. É uma missão de entender. Se eu fui achado, eu preciso achar alguém. Eu gosto muito dessa passagem do Evangelho de João, no capítulo 4, que Felipe é achado por Jesus. E ele vai e acha Natanael, e Natanael tem um encontro com Deus. Então, nós estamos aqui para esvaziar o inferno e povoar o céu. Nós estamos aqui com uma missão. Cada vez que eu saio de casa, cada vez que eu entro, seja onde eu for, eu falo, Deus, qual é o propósito aqui? Qual é o propósito aqui, Senhor? Que o Senhor tem com a minha vida? Senhor, qual que é o propósito dos meus filhos nessa terra? Qual que é o propósito dessa igreja, nessa cidade? E uma pessoa sem propósito, uma pessoa que está vivendo por viver, uma pessoa que está aí sobrevivendo, né? Nós vemos aí a humanidade passando por desafios aí que nunca ninguém pensou em passar. Gente, eu digo para vocês, quem conhece a palavra de Deus não está assustado. Quem conhece a palavra de Deus não está desesperado. Quem conhece o propósito de Deus na sua vida
Ele está dizendo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Então, houve uma polêmica muito grande, né, pastora, sobre a questão, assim, vacinação, não vacina, vacina, não vacina, né? E aí até o Giovanni tá aí, né? Giovanni, nosso amigo, ele, com a bagagem que ele tá tendo com Deus, ele... Eu falei que meus filhos todos pegaram Covid, né? Teve a minha casa ficou chamada com uma toca do Covid, né? Que pegou na hora, pegou filho, pegou a outra filha, e eu não peguei, né? Então eu fiquei cuidando deles. Alguém tinha que ficar bom para poder cuidar de todo mundo. Então o Giovanni estava atendendo aqui na sala dele e ele foi para ir lá em casa. Eu falei: você vai vir aqui em casa? Aqui é a toca do Covid. Você vai entrar? Ele falou: pastor, eu já sou vacinado. É isso aí, né, Giovanni? Aí eu falei assim: vacinou? Aí ele falou: sim, pastor, eu trabalho com a saúde, precisava vacinar. E ele chega e falou para mim bem assim: olha só, Célia, a resposta do Giovanni. Pastora, não é uma vacina que vai me impedir de ir para o céu, né? Pastora, Deus é maior que essa vacina. Aí eu, é isso aí, né? Então fui lá, tomei a vacina e entendi uma coisa, né? Alguns chegaram para mim e falaram assim: ai, pastora, agora a senhora vai durar só 2 anos. E eu fiquei assim: olha, não, ele tá dizendo, ele tá escrevendo, é verdade, né? E alguns chegaram aqui na igreja, porque eu postei no grupo e falei assim: aí, pessoal, e eu ainda recebi dose única, Jason. E aí eles falaram assim: pastora, a senhora vai durar 2 anos. E eu disse: olha, se tiver determinado no livro da vida que o meu propósito de vida é depois da vacina durar 2 anos, acabou, gente. Porque há o propósito de Deus na nossa vida, né? A nossa vida não está aqui. Se tiver escrito aqui, ó, que todos os meus dias foram determinados, Salmo 139, e eu vou morrer daqui a 2 anos, amém, glória a Deus, cumpri meu propósito de vida. Mas cumpri fazendo o que Deus queria que eu fizesse, ganhando, anunciando, evangelizando, servindo o reino. Então, cumpri meu propósito de vida. Porque eu não fico apavorada com essas coisas, porque nós somos filhos de Deus. E o mundo tem uma grande expectativa sobre os filhos da luz, que estão esperando nós, nesse momento, ser a igreja de propósito. Para aqueles que não têm um propósito, de entender assim, nós não estamos apavorados, nós estamos aguardando a volta do Senhor Jesus, crendo que todas as coisas, todas, tantas boas como más, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Estou pegando a hora aqui. Isso, mas é para isso mesmo. Manda sua pastora, tem muita gente ouvindo e precisando ouvir. Essa semana eu estou sempre conversando com as pessoas, né? É impressionante de ver que aqueles que não estão interessados em saber o propósito da sua existência vivem algo assim, aquele dia a dia tão vazio, Brasil. é tão sem propósito, né? Tem Tão sem propósitos. qualidade. É uma superficialidade espiritual, mental, emocional tão grande. E como essas pessoas precisam despertar. E tem aqueles que querem, que Sim, querem e não sabem. E daí, quando a gente começa a falar, essas pessoas ficam querendo mais. Fala mais para mim, fala mais, eu quero mais. Teve até uma guria essa semana, ela me ligou depois que a gente conversou ali num café, ela me procurou depois, eu quero mais. Então a gente tem que fazer o trabalho que Deus nos deixou aqui para fazer. sim. Agora que o Senhor está, o seu corpo está ressurreto, pelo Espírito Santo, o Espírito dele em nós, a gente tem que falar para que eles também recebam essa alegria, essa doçura, essa paz de não ter medo de morrer, Verdade. né? Como as pessoas têm medo de morrer, mesmo aqueles que tiram a sua própria vida, eles fazem isso em desespero. E eles também têm medo. E então que o Senhor nos dá, que não é religião, não, é relacionamento com o nosso Criador. É tão bom, é tão, tão frutífero, tão delicioso, tão
rico, uma vida assim, que tem profundidade, que tem uma clareza existencial. É muito diferente aquele que ama, que quer, que busque a Deus, e aqueles que não têm essa sede, eu oro para que você passe a ter, Amém. porque sua vida vai mudar. E é maravilhoso quando o Senhor vem e muda a nossa história. Quantas coincidências de família, de história de mãe que você está falando aí, gente que não consegue perdoar a sua mãe, é uma coisa muito séria, principalmente aquelas pessoas que são mães e não conseguem perdoar suas mães. Mas o Espírito Santo nos dá poder, porque o Senhor veio na Terra, ele veio por amor e nos trazer perdão. Então, o perdão é a primeira coisa que você vai receber e vai alcançar e com ele se limpar, e aí você vai acessar a Deus e as pessoas, vai se conectar num mundo, numa dimensão muito mais é, gloriosa, vivendo gloriosamente. Eu gostaria muito de ter tempo de estar com todos vocês, meus amigos. Muito mais tempo, eu sei que eu não tenho, porque nossa vida é corrida, tem muita gente e a gente não tem tempo, às vezes, de dedicar, né, para todo mundo. Mas nessa noite eu quero dizer que a gente ora por todas as pessoas, né, pastora? A oração, que Deus abençoe a vida de vocês através das nossas orações e que você possa ser também um canal de alegria, como é a pastora Marilene Palheiro, nossa querida mulher de Deus, cheia do Espírito Santo. Então, minha queridona, amanhã eu vou estar com você, te Tá. dando um abraço. Mas agora você tem aí 2 minutos para as suas considerações finais. Dá um beijão aí na sua turma e prometer que vai voltar. Ano que vem vou te chamar de novo. Tá E bom. também indicar alguém para vir trazer testemunho para nós. Com você a palavra, minha querida. Certeza, pastora amada, é um momento único aqui, né? Tempo de qualidade, poder estar aí com seus ouvintes no seu canal. Aí, pessoal que está ao vivo, Deus abençoe a todos. Eu tenho certeza de que essa conversa que, como você falou, né? Falou com pessoas e vai continuar falando. E eu quero. A pastora Selma está dizendo, né, que ela já me convidou para ir no domingo lá, mas eu tenho que pedir aqui pro povo se eles me liberam no domingo para poder estar com vocês. E dizer que enquanto estivermos aqui nessa terra, vamos viver uma vida de propósito. Que esse Deus maravilhoso que começou a obra na nossa vida, quando eu vou dormir, eu falo assim, Senhor, mais uma chance amanhã, né? De uma vida, viver para ti. E não retire de mim teu Espírito Santo, porque eu te conheci, eu sei que é ser liberta, né, de tormento, de vida difícil e de uma vida que eu não tinha paz. E que hoje eu conheço essa paz e que eu quero que muita gente conheça essa paz. Então, estar aqui com vocês, Deus abençoe a todos e com certeza vamos indicar mais pessoas. E que bom poder fazer parte desse acervo de memórias, né? Trazendo à memória aquilo que nos dá esperança, né? Que o nosso Deus a cada manhã renova nossas vidas e que Ele possa renovar a sua vida. Não sei em que estágio da sua vida você está, mas volte para o seu propósito, volte para olhar para o que Deus tem para a tua vida, lembrar, trazer a sua memória que o Senhor só tem coisas boas, os planos dele são planos de bem e de paz para dar aquilo que você deseja, mas então a tua mente tem que estar ligada no céu, todos os dias conversando com Deus. Deus, o que tu tem para mim? Senhor, o que tu tem para mim? E eu, há poucos dias, vou encerrar correndo aqui, eu pedindo a Deus algumas coisas, né? Eu sou bem assim, filha, então eu quero muito falar com Deus. E aí, meu Deus, como é que vai ser isso? Como é que vai ser aquilo? Como é que o Senhor vai realizar isso na minha vida, né? Como vai ser? E eu entro numa rua, erro outra rua e entro e de repente tem um caminhão parado dizendo assim, tenha fé, porque Deus já tem um plano. Então, para você, tenha fé.
porque Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida. Deus abençoe a todos. Um abraço, Célia. Te espero amanhã, tá? Bom, querida, amo sua vida, amo sua Também te amo, igreja. amada. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. E eu aguardo vocês todos. Quinta-feira que vem, aqui no M Selvas, às 20 horas, vai estar o Eric Elvas, o neto aí da pastora Selma. Já vai se tornando pastor lá em São Paulo, um jovem valoroso também. Eu aguardo vocês. Deus abençoe. Até quinta que vem, às 20 horas. Um beijão, pastora Mari. Beijo, Tudo de bom beijo. para você. Beijo para todos. Deus abençoe. Na paz do Senhor. Tchau. Tchau.